Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Sustentabilidade. No programa de hoje, veja como é a transformação da força dos ventos em energia. Alerta! Rio Gaúcho está na lista dos mais poluídos do país. Na moda, no carro, em casa. Conheça o processo de produção de couro no Brasil e os diversos usos do produto nacional. Não saia daí, o AgroBand está só começando. No programa da semana passada, nós mostramos a frota de aviões agrícolas brasileira, que é uma das maiores do mundo. As lavouras do nosso país têm nos ares importantes aliados. Inclusive, se você perdeu, pode rever a reportagem na nossa página no Facebook. Hoje, nosso programa começa também pelos ares. Nós vamos mostrar como é a transformação do vento em uma fonte de energia limpa e renovável. Quem nos mostra é o repórter Felipe Peixoto. O campo, que antes só era usado para agropecuária, agora abriga 25 torres com mais de 100 metros de altura cada. Este parque eólico da região metropolitana de Porto Alegre é um dos mais novos do país. Em pleno funcionamento, ele pode garantir energia elétrica para mais de 300 mil pessoas. O seu José ganha R$4.000 por mês com o aluguel das suas terras para a instalação das torres e ainda pode manter o cultivo de arroz. Ver um projeto dessa natureza na minha terra é um orgulho, não resta dúvida. Produzir alguma coisa tão necessária e limpa, isso é muito bom. Empreendimentos como este ajudaram o Brasil a subir no ranking mundial de geração de energia eólica. Passamos de 9º para 8º lugar, superando o Canadá. A maior parte do abastecimento vem da região Nordeste, que conta com 412 parques eólicos. O Sul tem 95 unidades, a maioria no Rio Grande do Sul. No Sudeste tem apenas um parque eólico, no Rio de Janeiro. O Brasil tem, principalmente no seu litoral, ele tem uma quantidade de vento muito boa, né? Um vento constante que é bem próprio para a energia eólica. O rendimento do nosso sistema eólico ele é muito superior à média global. Antes de escolher o local do parque eólico, técnicos fazem testes para saber onde tem mais vento. Tendo essa medição mínima de 3 anos, a gente consegue fazer os estudos para viabilizar todo o projeto, a operação, todo o sistema. Dentro de um parque eólico, quanto mais forte e constante for o vento, maior é a geração de energia. Mas claro, sem exageros. Durante uma tempestade, por exemplo, se as rajadas passam de 90 km por hora, as máquinas acionam um sistema de segurança. As hélices mudam de ângulo para diminuir o impacto e param de girar, para evitar danos às turbinas e até mesmo um possível tombamento das torres. O giro das pás produz uma força mecânica que é transformada em energia elétrica, que passa por essa subestação e depois chega até a casa das pessoas por meio de redes de alta tensão. Hoje, cerca de 18 milhões de residências no país utilizam energia produzida a partir da força do vento. As hidrelétricas respondem por mais de 60% da capacidade instalada de geração no Brasil. As usinas térmicas podem oferecer até 27%. As eólicas garantem cerca de 8%, enquanto a energia solar menos de 1%. Para os próximos 6 anos, a previsão é ampliar a capacidade instalada de parques eólicos em quase 50%. Ela é uma energia mais barata, então sendo mais barata para a produção, mais barato na conta do consumidor. Então é importante se incentivar. De volta ao estúdio, nós vamos mudar de assunto. O inverno está chegando e eu tenho uma pergunta para você, que mora em algum lugar do nosso país que, assim como aqui no Rio Grande do Sul, faz frio nesta época do ano. Você já tirou o seu casaco de couro do armário? A brincadeira é para dizer que esse é o nosso assunto agora. Nós vamos falar sobre produção e usos do couro no país. Eu estou recebendo aqui o presidente executivo do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, Fernando Belo. Bom dia, Belo. Bom dia, tudo bem? Tudo Obrigado. bem. E o empresário associado da Abicalçados, Fernando Alano. Bom dia, Alano. Bom dia. Bom, a gente começa esse bate-papo com o Belo para falar sobre qualidade do nosso couro. O couro que tem origem
nos animais nas propriedades. Vamos falar dos bovinos, que nós temos aqui no nosso cenário um couro bovino. Nós temos hoje uma evolução na qualidade do nosso couro, aquele velho problema, o carrapato que deixa um furinho no couro, a marca a fogo no couro, está superado? Não, infelizmente não. Nós continuamos ainda com muitos problemas oriundos do campo, uma parte deles, que é a questão... Hoje, se nós pegarmos um couro no Brasil e analisarmos a qualidade na superfície, na flor do couro, que nós chamamos, 42% dos problemas são de parasitas. Ou seja, problema de carrapato, mosca do chifre e berne principalmente. Depois, o segundo maior problema é marcação a fogo. O pessoal marca ainda os couros a fogo, 4, 5 marcas numa pele, na região nobre. Existe uma lei no Brasil de 1965 que diz que tu deve marcar o animal ou aqui na coxa ou aqui no pescoço. Esse não teria problema, não nos afeta na qualidade, que não teria perda. Mas o pessoal marca na parte nobre. Então, isso são questões culturais, sistema de manejo, porém, a pecuária brasileira, em geral, tem evoluído muito. E nós temos que inserir nesses cuidados da melhoria também o cuidado com o couro. Por exemplo, não mais usar marca-fogo e usar brinco, por exemplo, brincar os animais, que é uma tecnologia disponível, acessível e poderia ser implementada. Mas para isso vocês fizeram agora o Centro das Indústrias de Curtumes, uma parceria com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para tentar levar essa informação para o produtor. Acontece, nós estamos conversando com a CNA já há 6 a 7 meses, nós agora montamos um programa que nós vamos levar para o mercado, que a ideia é buscar uma forma de remunerar também o pecuarista pelo cuidado com a melhoria da qualidade do couro. Porque hoje o curtume remunera e compra o couro diretamente com o frigorífico, a gente não tem relação com o pecuarista. E através da CNA, nós vamos fazer um projeto, porque a CNA, o ano passado, finalizou um projeto importante que é a tipificação da carcaça, que vai ser implementado em todos os frigoríficos brasileiros. E junto com a tipificação da carcaça, nós vamos adotar a tipificação do couro para poder remunerar o pecuarista. Aí nós entendemos que nós vamos ter uma melhoria de fato. Olha, parabéns pelo programa, que bom, é isso aí, a gente O projeto tem que... existe, ele não é fácil de implementar, porque nós vamos romper certos paradigmas, culturas, mas quando envolve a questão do ganho financeiro, que pode fazer um reinvestimento no rebanho, a gente entende que vai andar. A gente tem que torcer pela melhoria na qualidade do produto. Isso. Se for dessa forma, remunerando, que bom. Acho que lá na ponta, onde começa todo o processo para chegar nesses calçados que a gente tem aqui no cenário, é muito bem-vindo. Vamos falar, Alano, sobre esses produtos que vocês têm, que vocês mandam para 38 países. Vocês fazem calçados confortáveis masculinos. Eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui, porque nós temos 3 diferentes couros usados. Eu vou começar com esse calçado aqui, que é de no-book. Como é que é feito o no-book? Perguntei para o Alano, mas eu acho que é o Belo que tem que responder. Como é que é feito o no-book? O no-book ele é feito do couro bovino, esse exemplo aqui é o couro bovino. E o couro ele tem a parte de cima do couro é chamada de flor, a parte de baixo é chamada de raspa. A gente pega a flor e lixa, uma máquina de lixar, e aí tira a porosidade e aí fica esse aspecto de no-book, que é um aspecto de veludo acamurçado. Os nossos importadores gostam de no-book, Alano? Sim. Pedem bastante? Principalmente quem tem preferência por calçado casual, né, que é a especialidade da nossa marca. O no-book é muito apreciado, assim como a camurça também, né? E vocês fazem calçados para clima muito frio, por exemplo. Vocês têm uma linha especial. Acho que, inclusive, agora vocês vão vender bastante com a Copa na Rússia. Também fazemos. É uma das linhas que nós temos, né? Que no Brasil não é... Embora já se vendeu alguns pares aí para o sul do país, mas ele é desenvolvido para países cujo inverno é muito rigoroso, menos 20, menos 25 graus centígrados. E vocês trabalham só com couro bovino?
grande parte com couro bovino, sim. Em alguns projetos especiais, como um projeto que nós fizemos em colaboração com o designer Ronaldo Fraga, nós chegamos a usar couro de cabra, por exemplo, como este produto, por exemplo. Mas foi só nesse momento, nesse projeto foi especial? Foi neste projeto especial um desejo do próprio designer de dar essa diferenciação dentro do produto. O couro de cabra é exótico para nós aqui, Belo? Não, na verdade, nós no Brasil consideramos exótico os animais de pequena produção, como pescado, jacaré, rã, avestruz, cobra. A cabra já tem um rebanho maior, então a gente considera normal como bovino. Assim, não e qual que é o mais caro desses couros? Hoje os couros exóticos são os couros que tem maior valor agregado, né? É o couro de pescado de pirarucu, couro de cobra, o couro de jacaré, o caimã brasileiro também. E esses couros são vendidos por peça, por metro? Como é que funciona? Por peça. E quanto custa uma peça do mais caro? É o pirarucu selvagem? Pirarucu selvagem, que é o grande, é vendido por 180, 200 euros uma peça, uma pele. E ele chega pronto para vocês já, Alano, totalmente preparado para o produto que vocês vão entregar depois para o comprador. Vocês fazem uma escolha, é tipo um catálogo hoje que vocês têm para escolher, um mostruário? Essa foi uma das grandes evoluções que teve nessa indústria do couro. Os curtumes se prepararam, né, para oferecer ao mercado uma diferenciação bastante grande de produtos, né? Antigamente, a indústria calçadista tinha que procurar o curtume e pedir para desenvolver aquele couro que ela queria. Hoje, se recebe várias opções que vêm do próprio curtume, enfim, porque pesquisou também o que é tendência no mundo e a gente faz as escolhas, obviamente colocando alguma especificidade, como, por exemplo, um couro mais macio para esta marca ou aquela, ou um couro com mais transparência ou menos transparência. Bom, a gente vai fazer agora um intervalo aqui nesse nosso bate-papo. Depois a gente vai ficar sabendo algumas curiosidades, como, por exemplo, por que o couro fica mais macio? Como acontece isso? Por que o couro transpira menos ou mais? A gente vai saber depois. E também tem uma curiosidade do sapato que os muçulmanos compram aqui do Brasil. Não sai daí, a gente já volta. O AgroBand está de volta nesse cenário que tem sapatos hoje, tem couro no chão. O tema central é o couro brasileiro. E eu disse antes do intervalo que a gente ia responder curiosidades. Como é que o couro fica macio? Vocês dão uma sova no couro, Belo? Não, o couro ele é processado, ele tem uma interface entre a matéria-prima que é o couro, os insumos químicos e os equipamentos. Então a gente tem o efeito químico e o mecânico, né? Para tu amaciar um couro, tu tem que fazer todo esse trajeto, né? Tu tem que ter os equipamentos adequados, então tem máquinas de amaciar o couro e conjuntamente a gente aditiva engraxantes, lubrificantes. A gente chama no curtume de engraxantes, mas sendo lubrificantes. Então, a quantidade de engraxante que tu coloca, tu quer um couro mais macio, tu aditiva no processo lá químico mais engraxantes e depois tu passa por processos mecânicos para amaciar o couro. Então tem um fulão, que é uma máquina redonda assim, tu coloca o couro lá dentro, injeta um pouco de amaciante, calor e deixa ele batendo. Horas? Dependendo da maciez, ele vai de 2 horas a 10 horas. Depende da maciez. E transparência, que na verdade vai dizer se vai transpirar menos ou mais o couro, como é que consegue? Assim, eu sempre falo que o couro é um produto natural, ele tem ele é térmico, tá? Ele tem vida, ele se adapta muito bem ao calor e ao frio, sem problema nenhum. Só que assim, tem muitos mercados que exigem que tu esconda os defeitos naturais do couro. Tem mercados que aceitam alguma questão da naturalidade, porém, o nosso couro, como ele tem muitos defeitos, tu não pode mostrar, deixar todo ele à mostra. Tem que esconder alguns, porque senão ele tem dificuldade de rendimento de corte na indústria. Para esconder os defeitos, a gente tem que colocar muito insumo químico na superfície, muito pigmento, muita resina para esconder o defeito.
E esses pigmentos e resinas, eles diminuem a porosidade e diminuem a respiração. E vocês usam o couro com defeitos, não tem problema porque é um calçado casual. Exatamente. Nós não temos esse problema. O usuário que gosta desse produto aprecia ver que o couro é realmente natural, com as suas marcas, né, que são trazidas ao longo da vida do couro, vamos dizer assim. E então isso é perfeitamente usável. Assim. Essa maciez do couro e essa maior transpiração pela transparência faz com que eu ofereça ao mercado esse produto mais confortável. Né? O conforto não vem só da palmilha ou do solado. O couro é fundamental no conforto do usuário. Né? Belo, e os resíduos químicos que são usados para tratar esse couro? Para onde vão? A indústria de couro já é uma recicladora, né? Porque nós pegamos o couro, que alguns falam de subproduto da cadeia da carne, e a gente pega esse subproduto e transforma num produto muito nobre, como a gente está vendo aqui. A partir de quando a matéria-prima, a pele, chega no curtume, que quando nós recebemos, a gente chama de pele. Depois de curtido, a gente chama de couro. Tá? Porque enquanto é pele, o produto é putrescível ainda. Depois de curtido não é mais, ele dura para sempre. Nesse caminho todo, o curtume gera outros subprodutos. Tá? Então, por exemplo, o primeiro subproduto de importância que a gente gera é a matéria-prima para a indústria de gelatina. Toda gelatina, ela recebe o componente que é o descarne do couro que a gente manda para a indústria de gelatina. Gelatina comestível? Comestível. Essa gelatina que tu vê no mercado, e só que a indústria de gelatina pega esse colágeno, essa matéria-prima hoje, tem muita segmentação. A indústria farmacêutica utiliza muito os produtos, essas cápsulas de... Revestimento dos medicamentos. Mas desses aditivos energéticos que o pessoal usa, em geral tem a cápsula do colágeno do couro. É muito diversificado. E o que sobra no final de tudo isso? Não, aí quando nós temos as aparas, tá, curtidas, ou como aqui se fosse te sobrar, nós temos uma empresa, é a única no Brasil, uma empresa na cidade de Portão, com capital e tecnologia italiano, associado com alguns curtumes daqui. Eles pegam esses resíduos e transformam numa matéria-prima para fertilizante, porque o couro tem muito nitrogênio. Então, esse é um grande atributo, o nitrogênio tem no couro, para balancear um fertilizante que é utilizado depois Há uma reciclagem, então, de todo o processo. Total. Hoje não se joga mais nada fora. Alano, e a curiosidade dos importadores muçulmanos, o que eles pedem para vocês? Aqui, obviamente, o muçulmano, ele reza muitas vezes por dia, né? Então ele basicamente só compra sapato que não tenha cadarço, né? Que seja fácil de calçar e fácil de descalçar. E isso tem os sapatos, aqueles que a gente chama de slip-on, né? Que simplesmente tu enfia o pé, ou mesmo as sandálias, chinelos, que eles também usam muito no dia a dia, né? Como calçado de trabalho, etc. E os importadores pedem leveza no calçado? Sim. A sola é mais leve? Exatamente. Essa linha, por exemplo, atende a esse requisito, né? Ou seja, de um produto bastante leve, sem deixar de ser resistente, né? Isso é muito desejado lá fora. Belo, e o conceito de sustentabilidade? Agora nós temos curtumes recebendo certificação, que é o tripé econômico, social e ambiental. Tem uma classificação por categorias, o bronze, o prata, o ouro e o diamante. Como é que nós estamos nessa evolução? Esse é um momento que nos orgulha muito, que nós construímos aqui no Brasil a certificação de sustentabilidade do couro brasileiro junto com o Inmetro. Quem faz a certificação é o Inmetro, nós só promovemos. E nós acabamos de fazer um acordo de cooperação e de reconhecimento com a Itália. A Itália é um grande produtor de couro no mundo, tem alta tecnologia. Agora tivemos uma feira muito grande em março em Hong Kong e nós firmamos um acordo junto, porque a Itália tem a certificação italiana para couro e eles reconheceram a nossa e nós a deles, então nós vamos fazer um trabalho em conjunto com a Itália e Brasil. E os curtumes brasileiros estão todos eles adotando a certificação
para estar pronto para atender tanto o mercado interno como o internacional nesses quesitos de sustentabilidade. E o nosso couro é um importante produto de exportação na nossa balança comercial. Nós exportamos hoje 85% da produção. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Nós temos muito couro, é o país que mais curte couro no mundo, é o Brasil. O maior número de curtumes está aqui no Rio Grande do Sul. Está no Rio Grande do Sul, depois São Paulo, e muitos curtumes se espalharam para Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, porque os rebanhos subiram, os frigoríficos subiram e a gente vai indo atrás. Ok, que bom então que a gente pôde trazer muitas informações sobre o couro, que começa a ser produzido nas propriedades rurais. Obrigada ao José Fernando Belo, que é o presidente executivo do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, e ao Fernando Alano, que estiveram aqui trazendo essas informações, então, para os nossos telespectadores. E agora é hora de saber os destaques da previsão do tempo com a Gabriela Lerina. Bom dia, Gabi. Oi, Lise, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando. Acabei de conversar com os meteorologistas para trazer mais informações para vocês sobre a previsão para o Brasil pelos próximos dias. Ainda temos muita instabilidade circulando entre o norte e o nordeste aqui do Brasil. Os maiores volumes de chuva devem acontecer no norte do Pará, são cerca de 100 milímetros previstos. Tem também uma chuva mais expressiva entre o Maranhão e o Ceará, na casa dos 70 milímetros de chuva. Mas segundo os especialistas, essa chuva ela vem de uma forma mais irregular, ou seja, teremos janelas de tempo seco. Então, aqueles produtores que estão trabalhando com a colheita da soja, que começa de forma atrasada, se comparado com outras regiões do Brasil, vão ter que aproveitar essas janelas de tempo firme para poder trabalhar no campo. Também tem informações sobre o centro-oeste, porque já tem produtor trabalhando com milho safrinha. E aí as condições não estão favoráveis para trabalhar entre Goiás e Mato Grosso, porque tem chuva nessas regiões. Já em Mato Grosso do Sul, as condições são bem favoráveis, porque o tempo fica mais aberto e mais firme nessa região. Sobre o sudeste, Triângulo Mineiro tem previsão de chuva e também no oeste de Minas Gerais, volumes que podem chegar entre 50 a 70 milímetros. Mas é uma condição muito parecida com o que acontece entre o norte e o nordeste, ou seja, teremos também janelas de tempo firme. Por isso, então, que os produtores precisam ficar atentos a essa janela de tempo firme. Só que nessa região de Minas Gerais, em Minas, entre o oeste e também no Triângulo Mineiro, tem risco, inclusive, para a queda de granizo. Então, atenção, fica esse alerta para chuvas um pouco mais intensas e até com granizo nestas áreas do sudeste. Já na região sul, a semana começa com um tempo mais firme, bastante favorável para os trabalhos de campo. Não há condição para chuvas volumosas no sul do Brasil e as temperaturas ficaram mais baixas durante esse final de semana e já voltam a subir, em especial durante as tardes. O Agroband faz agora um alerta sobre a poluição da água dos rios brasileiros, que é utilizada tanto para abastecer as cidades quanto para a produção agrícola. De acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Rio Grande do Sul tem hoje 4 dos rios mais poluídos do Brasil e uma lista de 10. O Rio dos Sinos é o campeão em sujeira no estado e ocupa o 4º lugar no país. A reportagem é de Thiago Zanedini. A água que desce pelos sinos não tem pressa de chegar ao destino. Corre calma por 190 quilômetros, desde a nascente no litoral norte. A força do rio não está na agilidade, mas no que gera para 32 cidades. É fonte de emprego, de renda, mas cada vez menos de água. Imagine 79 vezes o volume total do Guaíba. Essa é a quantidade de esgoto não tratado despejado anualmente aqui no Rio dos Sinos. A gente está num ponto bastante crítico, ao lado de uma casa de bombas no município de São Leopoldo. Aqui, por exemplo, olha só a qualidade da água. É uma água preta, uma água escura com um odor muito forte. Apenas 4,5% do esgoto depositado é tratado. Neste ano, o Sinos foi classificado como o 4º mais poluído do país. O Guinter convive de perto com o problema há 10 anos. É coordenador de um grupo de pesquisa que busca controlar a qualidade ambiental. O CONAMA tem uma classificação para a qualidade da água dos rios, que vai de 1 a 5. E aqui o que nós temos é um nível 4.
É uma água que já não é considerada adequada para balneabilidade, as pessoas não devem entrar nela para recreação. A água de nível 4, ela não deveria ser coletada para ser tratada, para ser fornecida como água potável. Mas ela é, né? Mas hoje é o que se tem em condições. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são abastecidas por essas águas. Gente que de alguma forma acaba prejudicada pela contaminação. O Ministério da Saúde calcula um gasto médio de R$500 milhões por ano no Brasil para tratar infecções causadas por esse tipo de poluição. Outro problema apontado pelo estudo são os altos níveis de metais encontrados em peixes aqui no Rio dos Sinos. Níveis, inclusive, acima dos recomendados para consumo segundo a Anvisa. E a gente vê muita gente pescando peixe para consumo aqui. E os metais pesados, quando são absorvidos por um ser vivo, por um peixe, por exemplo, ele não consegue mais eliminá-lo, ele vai ficar retido nas suas células. E aí, quando alguém pescar esse peixe maior, ele vai ficar com os metais pesados. Quando ele comer a carne desse peixe que ele pescou, ele vai ficar contaminado com os metais pesados que estão. Dá para dizer que os rios são os braços da natureza, capazes de guardar muita coisa por séculos, de lixo à história. Esse grupo de jovens de um projeto social que aborda a cidadania não conheceu os sinos limpos que os ancestrais africanos viram ao desembarcar aqui na época da colonização. É por isso que hoje, através da música, eles tentam conscientizar outras pessoas para que os sinos, no futuro, volte a respirar. Eu acho que é importante cuidar porque isso é água que a gente toma. Tem que ter educação às pessoas, botar no lixo as papel, as coisas, papel de bala. Isso aqui é nosso, né? É nosso. Exatamente assim como disse esse menino aí que a gente acabou de ouvir. Lugar de lixo é no lixo e não dentro dos nossos rios. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau!